Queridos amigos do Matando a Sede, hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje nós vamos viajar para o primeiro campo de concentração nazista construído na Alemanha, lá em 1933. Eu quero contar a história desse campo de concentração que me marcou muito, passear com vocês em todos os ambientes desse campo e refletir sobre um tema que se difundiu na Alemanha nazista, mas que também representa um risco nos dias de hoje, pessoal. A cegueira espiritual ao depositar todas as esperanças em líderes que, como nós, são falhos e não podem carregar a adoração que só Deus pode receber. Aperta os cintos e vamos lá! Uma das minhas conclusões ao passar o dia no campo de concentração de Dachau, ou Dachau, que fica próximo à cidade de Munique, foi que situações de extrema dificuldade, como a que o povo alemão passava antes da Segunda Guerra Mundial, fazem com que o povo esteja mais adepto a ideias que em outras situações pareceriam absurdos se racionalizadas de forma correta. Um líder que aparentemente tem as respostas para todos os problemas pode ser endeusado e tido como salvador, e suas ideias, chanceladas por um programa de propaganda forte, podem ser aprovadas sem nenhum tipo de discussão. Nós vemos um exemplo dessa propaganda logo no portão de entrada do campo de concentração. A inscrição diz Arbeit eicht macht frei, que significa que o trabalho liberta. Mas essa só seria uma frase de efeito para justificar as atrocidades que aconteciam no campo de trabalho forçado de Dachau, que depois se tornou um campo de concentração. O que você está achando até agora? Muito forte. Muito forte o que a humanidade é capaz de fazer. Explica sobre o que você disse sobre a frase no portão. Do Arbeit macht frei, que é uma frase... Tudo que eu disse? Sim. Que é uma frase que era parte da propaganda do Partido Nacional Socialista, que é o partido nazista, que é o trabalho te torna livre, o trabalho liberta, que era a propaganda deles, porque eles diziam que os campos de concentração, na verdade, eram campos de ressocialização. Então eles tinham essa máxima, né, de que essa ideia de que o trabalho redignifica as pessoas. Então a ideia era para a sociedade acreditar que as pessoas vinham para cá, na verdade, para serem redignificadas, né? Então era isso. E hoje a gente tem um pouco disso, né? Essa ideia de que o trabalho dignifica o homem. Isso é uma mentira, porque o que dignifica as pessoas é a capacidade de fazer cultura, é a capacidade de refletir, de raciocinar, de dialogar, de pensar. Isso diferencia a gente de animais. Raciocínio, não um trabalho braçal. É isso. É muito forte mesmo. Dachau chegou a abrigar mais de 200 mil prisioneiros de mais de 30 países e foi usado para o extermínio de cerca de 30 mil pessoas. O campo, que começou como um campo de trabalho forçado para prisioneiros políticos, acabou recebendo imigrantes, homossexuais, negros, judeus, testemunhas de Jeová e outros. Essa foto dos triângulos aqui mostra como os prisioneiros eram identificados, com cores diferentes. Ali na nossa esquerda temos os barracões, onde os prisioneiros ficavam. A grande maioria dos prisioneiros de Dachau, ou Dachau,
morreram de fome e de doenças atreladas às condições precárias que eles viviam. Pessoal, estou aqui dentro de um dos quartos onde ficavam os prisioneiros, aqui no campo de concentração. Você está vendo as camas aqui, as beliches, né? São beliches de 3 andares. Então você tem uma aqui embaixo, uma no meio, uma lá em cima. Então eram aqui que os prisioneiros ficavam. Eram judeus, estrangeiros e pessoas que o partido nazista entendia que tinha que prender e não eram da raça ariana, né? Esse aqui é um outro quarto, ó. Esses barracões aqui, eles eram compostos por 5 quartos, tá? Aquele lá era um, esse aqui é outro, mas na mesma estrutura, acredita-se que viviam por volta de 50 prisioneiros em cada um dos quartos, tá? Em condições desumanas. Imagina isso aqui no inverno, sem proteção, sem sistema de aquecimento. Era uma loucura isso aqui. É bem forte espiritualmente, principalmente dentro dos barracões. Lá fora já é forte, mas quando você entra nos barracões e você imagina a situação dos prisioneiros aqui, é uma coisa assim que eu não consigo explicar com palavras. A gente está indo aqui para outro quarto dentro do mesmo barracão, e aqui provavelmente era o refeitório, ó. Aqui temos o refeitório, provavelmente. Imagine isso aqui no inverno. Aqui era onde os prisioneiros se lavavam. Imagina 50 prisioneiros se lavando nessas duas, sei lá, fontes de água, né? Se é que eu posso dizer. As condições eram extremamente complicadas. Era um aqui e um desse lado aqui. Aqui é onde eles faziam as necessidades deles, né? Ó, eu tô num lugar que talvez seja um dos piores lugares para se visitar aqui no campo de concentração. Aqui era a câmara de gás. Nesse quarto aqui, os prisioneiros tiravam as suas roupas e eles deixavam as roupas aqui para serem desinfectadas. E aí eles entravam nessas portinhas aqui e lá dentro é a câmara de gás. Essa era uma câmara de gás. Você tá vendo que tem as saidinhas aqui, tanto pelo chão quanto por cima, pelo teto. E é um pouco baixo aqui, deve ter no máximo uns 2 metros de altura aqui dentro. Então você entrava aqui por volta de 150 prisioneiros e eram mortos aqui dentro. Aqui, ó, tô lendo aqui. Aqui é onde os mortos eram colocados. Nesse quarto aqui. Então o primeiro quarto eles tiravam as roupas eram desinfectadas. Na câmara de gás aqui, os prisioneiros entravam para serem mortos. E aqui era onde os corpos eram colocados. Antes de serem cremados, né? E aqui, continuando um pouco mais, era o crematório, onde os corpos eram jogados para serem cremados. Eu li numa placa aqui que depois de cremados,
As cinzas eram jogadas no chão mesmo. Então aqui, ó, eles colocavam os corpos aqui e eram cremados. É importante falar que a câmara de gás construída aqui nesse campo de concentração, o campo de Dachau, ela nunca foi utilizada. Ela foi construída, mas por motivos desconhecidos, ela nunca foi utilizada. Então é razoável falar que grande parte dos mortos ali de Dachau se deu por conta das condições de trabalho precário, falta de alimentação e as doenças que se espalhavam ali pelo ajuntamento de pessoas, pela fraqueza e etc. Mas, em particular, essa câmara de gás aqui nunca foi utilizada. Pessoal, aqui no campo de concentração de Dachau, nós temos uma igreja protestante, a Igreja da Reconciliação. E é muito legal, aqui, ó. Esse aqui é o memorial. E nós temos a igreja em algum lugar aqui. E olha que interessante, né? Porque a igreja se chama Igreja da Reconciliação e está escrito na placa ali que não é só para lembrar de todo o sofrimento desse lugar, mas é para nos lembrar, seres humanos e todos, que nós somos todos dependentes e necessitados da graça de Deus para que nós tenhamos salvação. É muito paradoxal isso, né? É um lugar onde a gente viu tanto sofrimento, né? Onde tantos foram mortos. E hoje a gente tem acesso a uma igreja onde a gente pode encontrar reconciliação, não na igreja, né? Mas em Cristo. A igreja nos mostra o caminho até Cristo, né? Então, realmente muito interessante. Só tem eu aqui na igreja, acho que só eu achei esse memorial aqui. Mas, enfim, é bem paradoxal e andando por aqui eu fico bem reflexivo, né? Tudo te faz pensar muito no que aconteceu e, na verdade, no que levou o ser humano a praticar esse tipo de ato. A gente viu no museu aqui que realmente a propaganda do partido nazista era fortíssima para convencer os alemães de que o que eles estavam fazendo era um serviço muito bom para a sociedade. Mas para você ver aonde o ser humano consegue chegar, até onde o ser humano consegue ser enganado. E quando eu falo isso, me vem na memória, né? Jesus falando que ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, que nós não sejamos enganados. A verdade só existe em Cristo. Então, não seja enganado, não deixe ninguém te enganar, não deixe que nenhum líder te engane sem que você saiba a verdade. A verdade você descobre na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para a gente. É o meio pelo qual Deus escolheu se revelar para nós. Então, eu fecho esse vídeo com essa reflexão aqui nesse memorial, onde a gente lembra, sim, de todo o sofrimento e de tudo que o ser humano foi capaz de fazer, mas que também a gente lembra que o caminho para a reconciliação, a Igreja da Reconciliação aqui, o caminho para a reconciliação, ele já foi traçado, ele já está disponível para a gente, e é através de Cristo.